Você alguma vez já parou para pensar assim: será mesmo que eu sou boa o suficiente para me candidatar para estudar no exterior e ainda por cima ganhar uma bolsa de estudos? Você já perdeu assim horas pensando: Não, mas isso é uma coisa assim meio alienígena, né? Porque é só aquelas pessoas que a vida inteira se prepararam para isso e que a vida inteira fizeram estágios e tiveram experiências extracurriculares. Você já passou por esses momentos? Você já deixou de se inscrever em alguma coisa justamente por duvidar de que isso poderia ser para você? Se você já passou por isso, esse vídeo é para você. Eu sou a Bruna Amaral, do Partiu Intercâmbio. Se você ainda não conhece aqui o canal, aproveita, te inscreve, aperta o botão aí embaixo, aperta o sininho, deixa seu like nesse vídeo para que mais pessoas nos encontrem. Aqui no Partiu Intercâmbio eu tô sempre falando de bolsas de estudos. Aqui tem uma playlist inteirinha só contando para vocês das bolsas de estudos com inscrições abertas. Eu também bato uns papos aí meio filosóficos sobre estudar fora, morar no exterior, fazer intercâmbio, todas essas coisas. Toda essa conversa aqui de se perguntar: eu sou o suficiente? Meu currículo é bom o suficiente? Começou num post muito doido que eu fiz esses dias lá no Instagram do Partiu Intercâmbio. Eu comecei esse dia perguntando para todo mundo: vocês respeitam a própria história de vocês? Eu sempre fiquei com essa ideia assim que às vezes nem a gente mesmo tá respeitando a própria história. E por que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas pessoas têm muito aquele sentimento assim de que: nossa, mas eu não sou boa o suficiente para estudar fora. Mas meu currículo não tem nada demais. E com esse tipo de pensamento, várias pessoas que teriam assim várias chances, né, se elas se aplicassem, se elas realmente fossem atrás disso e começassem um pouco a acreditar mais que isso é possível, essas pessoas poderiam aí ter várias chances de estudar fora. E eu não digo isso assim de uma maneira super leviana e eu diria até um pouco criminosa que alguns outros canais aí no YouTube e pessoas no Instagram fazem, né? Eu não tô aqui dizendo assim: nossa, né, não sei falar um A em inglês, não sei fazer nada, nunca fiz absolutamente nada, não me interessei por nada, mas nossa, estudar em Harvard com bolsas de estudos é super possível, é só você sonhar que você consegue. Não, não é isso que eu tô fazendo aqui, né? Eu sei que existe um trabalho bem pesado por trás, eu sei que também existe um investimento financeiro e emocional e de preparo bem pesado por trás, e isso acaba dificultando a vida de muitas pessoas, né? A gente não pode ser leviano de dizer assim: só sonha que isso é o suficiente, mas, né, a gente também não pode se impedir de sonhar só porque a gente não conhece ninguém que fez isso, a gente não tem ninguém na família que entenda o significado dessas coisas. Eu acho que existem coisas bem distintas que a gente pode fazer, né? Existem coisas que são critérios objetivos, que algumas bolsas de estudos, mas não todas as bolsas de estudos têm. Existem algumas coisas que você não tem como fugir, né? A grande maioria das bolsas de estudos vai te pedir aí inglês de um bom nível. Eu vivo falando aqui no canal do Partiu Intercâmbio que existem milhões de maneiras de você aprender inglês mesmo sem ir estudar no exterior, porque isso vai te abrir muitas portas e vai te ajudar muito para que você possa se candidatar para diversos programas. Infelizmente, 99% dos programas acadêmicos vão te pedir aí uma prova de proficiência. Eu sei que essas provas de proficiências não são baratas, eu sei que não é todo mundo que consegue fazer, exatamente por isso que a gente tem que pensar de uma maneira bem estratégica, né? Escolher muito bem quando a gente vai fazer essas provas e a partir do momento que a gente tem elas, a gente também ser estratégico no sentido de, né, se candidatar para várias oportunidades que fazem sentido. Uma das histórias mais legais, assim, que eu já tive o privilégio de acompanhar e mais ou menos viver de longe, mais de perto, foi a história da Natália. A Natália entrou em contato comigo
porque ela resolveu que ela queria ganhar uma bolsa de estudos. E ela ouviu falar do programa Tivning, que era um programa que não necessariamente foca aí em você ter as melhores notas e que você precisa aí ter uma graduação completa, você precisa ter aí essa coisa de liderança, networking e vários outros detalhezinhos, e você precisa querer estudar no Reino Unido. Eu nunca vou me esquecer que ela entrou em contato comigo e a gente tava, né, na nossa primeira conversa, a gente tava conversando e tal, e ela me diz assim: eu vi esse programa e esse programa tinha meu nome escrito. Meu nome escrito. Que liderança, né? Porque eu trabalhei com isso e ela começou a me contar todas as coisas da vida dela. Que assim, se fosse uma outra pessoa me contando aquela história, a pessoa poderia inverter tudo aquilo para coisas ruins. Poderia simplesmente me dizer assim: Eu me formei numa universidade que é uma Unisquina. Né? Uma daquelas universidades privadas que não é uma grande universidade, que não tem super tradição e tudo mais. Tive que aprender inglês mais velha, né? Mas aí eu fui para os Estados Unidos, fiz um programa de au pair, fiquei cuidando de criança durante um ano. Eu não tenho as maiores notas da minha turma. Eu não sou a número 1 da minha turma. Ela podia ter focado em todas essas coisas que não são as melhores coisas, que não são as coisas que mais ajudam ela. E aí ela foi lá, ela terminou o curso dela de farmácia, ela trabalhava em postos de saúde no Rio de Janeiro, e ela começou a ver aí no YouTube canais falando sobre estudar no exterior e tudo mais. E aí ela viu o programa Tivning e ela resolveu que aquele programa era pra ela. Porque ela olhou para a própria trajetória dela, ela respeitou a própria história dela, ela disse: olha, me formei nessa universidade, minhas notas não eram as melhores, mas eu fiz coisas boas, eu peguei os trabalhos que apareceram, fui trabalhando, mas eu tentei sempre deixar a diferença nos lugares por onde eu passei. Então assim, ela tinha todas essas coisas que na verdade poderiam estar jogando contra ela, mas ela tinha uma mentalidade que ajudava ela a conseguir. E ela passou aí para a fase de entrevistas do programa mais disputado, né, de um dos programas de mestrado mais disputados do mundo, o programa Tivning. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente olhar pra gente e entender o que é o potencial das coisas que a gente poderia fazer, porque isso é um exercício que a gente não faz muito, né? E na verdade, esses programas de bolsa, a gente tem que parar pra pensar que é um pouco isso, é um pouco esse exercício nessas cartas de motivação, né? Bom, se eu tivesse todas as oportunidades do mundo, o que eu estaria fazendo e por que eu estaria fazendo isso? Eu vejo muita gente que adora se julgar insuficiente antes mesmo de tentar, porque a gente não pode se comparar com os outros, com a história de pessoas que saíram de lugares completamente diferentes que a gente. A Natália não poderia se comparar com a pessoa que, não sei, que estudou na escola internacional, que fez 300 intercâmbios, que teve 1000 oportunidades, que nunca precisou trabalhar. Não é uma questão de você ser melhor ou pior do que as outras pessoas, mas é você saber entender que da onde você partiu e onde que você quer chegar, e de onde que outras pessoas partiram e onde que elas estão, não necessariamente corresponde com você e com a sua realidade, porque as pessoas são diferentes. E infelizmente a gente ainda vive num país em que as pessoas não partem do mesmo ponto de partida, né? Algumas pessoas partem com uma vantagem enorme já, e outras pessoas partem com uma desvantagem enorme. Eu acho que assim, o mundo dizer pra gente que a gente merece, que a gente pode, é uma outra coisa, mas a gente tem que pelo menos começar a internalizar isso dentro da gente mesmo, de que eu posso, eu mereço, eu devo, e sim, eu vou lá e eu vou tentar e eu vou fazer, e se não der uma vez eu vou tentar de novo. Quando eu fiz esses posts lá no Instagram, alguém veio comentar comigo assim: na minha família eu sou a única pessoa que fez universidade, eu consegui fazer um estágio no exterior, e às vezes eu fico me sentindo super mal porque parece que eu tô super atrás de todo mundo, porque a pessoa tá se comparando com pessoas que não saíram da mesma realidade que ele ou que ela, né? E quando eu converso com a minha família, com os meus primos, com pessoas mais novas da minha família, as pessoas ficam assim, eu sou uma grande inspiração para eles, porque eu fiz uma coisa que para eles parecia impossível. Então eu acho que é um pouco assim, a gente perder essa noção do impossível, com o pé no chão, obviamente, né? Eu acho que a gente precisa separar essas coisas que assim, sim, é o meu sonho, mas o que eu posso começar a fazer hoje para eu ajudar esse sonho
a de fato virar realidade, né? O que são as coisas, o que são os critérios objetivos que eu tenho que preencher para eu conseguir isso, além de, obviamente, investir dinheiro em todas essas coisas, porque a gente sabe que nada dessas coisas é completamente de graça. Pra gente entrar nesses processos e esses processos saírem da melhor forma possível, a gente tem que começar esse trabalho meio bem interno, assim, e esse trabalho bem importante de se sentir, né, e agir como merecedor das coisas. Pensa assim, como que você fala com a sua melhor amiga quando ela tá passando por um momento difícil? O que são as coisas que você diz pra sua melhor amiga? Por que você não pode dizer essas mesmas coisas pra você mesmo? Por que pra tudo tá bom tem que tudo ser perfeito e exatamente do jeito que foi idealizado? Sendo que, né, gente, perfeição é um negócio que não existe. Mas tudo bem, isso é uma conversa para um outro vídeo. E você, assim, você faz esse exercício de olhar para sua história, de celebrar coisas importantes da sua história, celebrar suas conquistas? Conta pra mim aí nos comentários, conversem comigo. Acho que, né, tá aberta aqui a conversa. Passem ali nos comentários, comentem, me sigam lá no Instagram, porque seguido eu acordo, né, nos dias inspirados. E aí faço mais conversas e posts como esse. Se vocês quiserem ver algum assunto específico aqui no Partiu Intercâmbio, não esqueçam de deixar a sugestão de vocês ali nos comentários. Não esqueçam de assinar o canal e ativar o sininho. E terça que vem eu estou aqui de volta. Um beijo, tchau!